O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Então, os discípulos de João, dirigindo-se a ele, perguntaram: Por que jejuamos nós e os fariseus, e os teus discípulos não? Jesus respondeu: Podem os amigos do esposo afligir-se enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhe será tirado o esposo. Então eles jejuarão. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje é um evangelho, apesar de ser bastante curtinho, né? Só dois versículos, né? Mateus 9, 14 e 15. Ele fala sobre algo que é muito importante, que tem deixado de ser prática entre nós cristãos católicos, que é o jejum, né? Durante a quaresma, a gente tem 3 obrigações bem tácitas, bem claras para nós, que é o jejum, a oração e a esmola ou caridade. Hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre o jejum. Jejum, ele pode ser de várias formas, né? Então, existe o jejum simples, jejum de comida, jejum de abster-se de algum alimento, de alguma bebida, que é muito comum no tempo da quaresma, né? A gente se abster de determinadas coisas. Existe também o jejum da palavra. Muitas pessoas estão muito falantes, né? Querem ter resposta para tudo e deixam de fazer silêncio, né? E no silêncio é que a gente escuta Deus, né? Como diria a Sagrada Escritura, né? Um sopro suave, né? Que o Espírito Santo apareceu a Moisés. E a gente também pode fazer o jejum de atos, né? De coisas que a gente pratica. E voltando à campanha da fraternidade desse ano, né? Da ecologia integral, por exemplo, o jejum do consumismo, das compras exacerbadas, né? Quantas coisas inúteis a gente tem comprado, né? E para que serve o jejum, né? A gente faz jejum para quê? Jesus fala aqui que enquanto ele estava na terra com seus discípulos, eles não precisavam fazer jejum, porque o mestre estava com eles, né? Depois que Jesus faleceu, depois que Jesus ressuscitou, ele está presente no meio de nós, na Sagrada Eucaristia, nas missas, nas celebrações. Então a gente precisa, enquanto cristão católico, nessa quaresma, frequentar mais a igreja, essa parte de oração, mas hoje a questão é o jejum. É para o autodomínio, é para o autocontrole, o fruto da temperança, o fruto da continência. É você parar de ser exagerado, é você eliminar os excessos e começar a se reequilibrar de novo. Então, esse momento da quaresma é um momento propício para o equilíbrio novamente, o equilíbrio físico, o equilíbrio mental e emocional e o equilíbrio espiritual. O jejum ele não é só um equilíbrio físico, ele também atua como um equilíbrio emocional e nos ajuda muito no equilíbrio espiritual. Os padres do deserto falavam, né, que antes de qualquer prática de adoração, de oração, eles precisavam jejuar antes, né? E por que a gente não faz isso mais? Nessa quaresma, Abraão, eu me propus a fazer jejum nas sextas-feiras, me abstendo de carne vermelha. Por quê? Porque isso é uma prática da minha família há muitos anos, foi minha avó que me ensinou.
Eu descobri que a gente se abstém de carne vermelha porque foi o dia do sofrimento e da morte de Jesus, que ele derramou todo o sangue por cada um de nós. Então isso me traz a questão de não consumir carne vermelha, é uma prática minha. A Luciana vai fazer outro, sei lá, um jejum que lhe apetece. Qual é o meu jejum espiritual? Eu preciso, nesse ano, dentre os 12 frutos do Espírito Santo, eu escolhi a continência. Eu preciso me conter, eu preciso estar de prontidão mais para a minha saúde. A minha saúde, ela desfaleceu um pouco nesses últimos tempos e eu preciso me voltar mais para a saúde. E essa sexta-feira é um chamado da igreja mesmo, a gente não comer carne, né? É um chamado da igreja às sextas-feiras. E nessa sexta-feira, no dia de hoje em especial, nós temos missa ao meio-dia na nossa catedral, nós temos a Via Sacra à tarde, nós temos as confissões a partir das 17h30 até o final da missa das 19 horas, porque hoje é a primeira sexta-feira do mês, uma missa devotiva ao Sagrado Coração de Jesus. Então a gente vem aqui, encerrando essa partilha, fazendo esse convite mais uma vez a essa participação a esse dia sagrado nessa sexta-feira, onde a gente entrega esse sacrifício físico, mental e espiritual, em expiação dos nossos pecados, em honra a Jesus e em preparação mesmo para o nosso coração, para essa conversão a Jesus. E essa abstinência que fizermos é um treinamento, é uma forja do nosso autodomínio, assim para como os outros pecados que nós cometemos. Né? É um treinamento, é uma forma de dizermos ao Senhor, olha, estamos aqui tentando. E é o que o cristão faz aqui na terra, ele tenta, ele caminha, porque o nosso destino é o céu. A gente vive aqui, mas nós vivemos para o céu. Amém. Deus abençoe as nossas famílias, nos dê a paz. Cada um de vocês. Jesus, Maria e José. A nossa família, vossa é. Amém.